Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o professor Thiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai falar sobre funções do primeiro grau, também conhecidas como funções afins. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho o conceito de função. Como que uma função funciona, o que que ela faz, quais são as propriedades que definem uma função e depois a gente vai especificamente estudar o caso da função afim, tá bom? Então, vamos lá. Então eu coloquei aqui para vocês um textinho que fala sobre a definição de uma função. Eu coloquei o seguinte: função é um objeto matemático que relaciona dois conjuntos. Ela recebe elementos de um conjunto A e devolve elementos de um conjunto B. Matematicamente, f, e aí tem um símbolo aqui que é A setinha B. Isso está dizendo que você vai pegar elementos do conjunto A e vai levar para elementos do conjunto B. Tá? Quando a gente escreve isso daqui, a gente está definindo uma função. E aí, depois disso, você vai falar como que essa f leva os elementos de A para B. Tá bom? Então, como assim? Como que isso funciona, né? A f ela é como se fosse uma máquina, uma caixa preta. Você coloca alguma coisa dentro dela e sai outra coisa. Por exemplo, a gente pode pensar numa caixa preta que pega um número que você vai colocar nela e multiplica por 2. Né? Então eu pegaria, por exemplo, se eu colocasse 3 nessa máquina, eu receberia 6. Se eu colocasse 2,5, eu receberia 5. Se eu colocasse 0, eu receberia 0. E assim por diante. Se eu colocasse menos 1, eu receberia menos 2. Então essa função ela vai funcionar multiplicando por 2 qualquer coisa que eu colocar dentro dela. Esse é um exemplo de uma função. Você pode pensar qualquer operação matemática como sendo uma função. Por exemplo, você pode pegar uma função que simplesmente adiciona 1. Então, se você pegar qualquer número, você vai colocar ali dentro dessa função, e essa função vai adicionar 1 a um número que você colocou. Então, se você colocasse 4, por exemplo, a função ia te devolver 5. Se você colocasse menos 3, a função ia te devolver menos 2. E assim por diante. Existem vários tipos de função, existem classificações de funções, existem tipos de funções, e a gente vai focar especificamente em um tipo de função restrito. A gente vai focar em uma parte específica desse espaço de funções, que são as funções que pegam um número que você tem, qualquer número, né, que a gente vai chamar de x, multiplica esse número por alguma coisa, e depois soma ou subtrai alguma coisa desse número. Tá? A gente vai ver exemplos claros de como essas funções aparecem, e a gente chama essas funções de funções afins, ou funções do primeiro grau. Mas antes de ver funções afins, vamos ver um exemplo genérico de uma função para ver se vocês estão entendendo direito o que eu estou falando, ou se está muito abstrato. Então, um exemplo de função que não vai usar o conceito de variável é simplesmente você pegar, e eu vou desenhar aqui o conjunto A. E nesse conjunto eu vou colocar alguns elementos. Eu posso colocar, por exemplo, 0, 1, 3, 7. Coloquei aqui esses elementos, e esses elementos são todos os elementos que compõem o conjunto A. E aqui do outro lado, eu vou colocar o conjunto B. E no conjunto B eu vou colocar alguns outros elementos. Por exemplo, menos 3, 2,5, 8, tanto faz, 7. Beleza. Agora aqui, eu tenho dois conjuntos distintos. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E eu posso falar que eu vou definir uma função f, né, que vai do A para o B, então A setinha B. E a f vai ser definida a partir de quais setinhas eu vou escolher. Por exemplo, eu posso escolher que o 0 vai no 3, que o 1 vai no 2,5, que o 3 vai no 7 e que o 7 vai no 8. Essa é uma possível escolha de setinhas que está me dizendo o seguinte: quando você colocar 0 nessa minha função f, ela vai te retornar menos 3. Quando você colocar 1 na minha função f, ela vai te retornar 2,5. Quando você colocar 3 nessa função, ela vai te retornar 7. E você pode perguntar, e se eu colocar 2 nessa função? Se você colocar 2 nessa função, você não vai obter resposta nenhuma. Por quê? Porque não tem nenhuma setinha daqui que parte do número 2. Isso porque o 2 não faz parte do conjunto A. Né? Então, o 2, como ele não faz parte desse conjunto a partir do qual as setinhas saem,
f de 2 não faz sentido para essa função específica, porque essa função foi definida apenas a partir desses 4 números daqui, tá? Outra coisa que você poderia ter feito, por exemplo, é fazer que o 3 também vai no 2,5. Isso não tem problema. Se você tem o 1 indo no 2,5 e o 3 indo no 2,5, isso não tem problema. E aí o 7 poderia, por exemplo, ir no 2,5 também. Não tem problema, né? Então você tem o 0 indo no menos 3, o 1 indo no 2,5, o 3 e o 7 também indo no 2,5, tá? Isso não tem problema, isso ainda é uma função. Agora, uma coisa que nunca pode acontecer é você ter duas setinhas saindo do mesmo número. Por que que isso não pode acontecer? Porque quando você colocar o 7 dentro da função f, você tem que ter certeza da resposta que você vai obter. Então, se eu colocar o 7, eu tenho que ter certeza que eu vou obter ou o 8 ou o 7 de novo. Eu não posso ter duas setinhas saindo do 7, porque se eu colocasse o 7 dentro dessa função f e tiverem duas setinhas saindo dele, isso vai me dizer que eu tenho duas possibilidades, eu tenho a possibilidade 8 e a possibilidade 7 aqui, de saírem a partir desse 7. E isso não faz parte de uma função. Essa representação aqui, que está escrita dessa forma, não é uma função, porque tem duas setinhas saindo do número 7. E para ser uma função, você só pode ter uma setinha saindo de cada número do conjunto A. Então, ao invés de ficar falando conjunto A, conjunto B, esses conjuntos vão mudar o tempo todo, os matemáticos deram nomes para esses conjuntos. O conjunto que está aqui, ó, a gente chama de domínio da função. Domínio da função. Então, o conjunto A é o conjunto do domínio. A gente coloca assim, abreviado, ó, DOM. Tá? E o conjunto B a gente chama de contradomínio. Contradomínio. Tá? Matematicamente, você pode escrever só assim, ó, CD. E aí, esse conjunto B aqui, ele é o conjunto do contradomínio. Ele é o conjunto que vai receber as setinhas. Então, o conjunto do domínio é o conjunto dos elementos que você vai colocar dentro da F. E o conjunto do contradomínio é o conjunto das possíveis respostas que vão sair desse domínio, né? Que essa F vai te responder. Agora, por exemplo, aqui no meu conjunto do contradomínio, nessa função que está definida a partir dessas 4 setinhas daqui, nessa minha função, eu tenho 7 aqui que não está recebendo nenhuma setinha. Isso não tem problema. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que apenas uma parte do meu contradomínio está recebendo setinhas, né? Que é essa parte aqui, ó. E esse subconjunto do meu conjunto B está recebendo setinhas, enquanto essa parte aqui do meu conjunto não está recebendo setinhas. Essa parte que recebe as setinhas, a gente chama da imagem de f. Né? Então, todos os números do conjunto B que recebem alguma setinha, a gente vai denominar imagem. Tá? Então, tem 3 nomes aqui importantes para uma função. Domínio, que são os números a partir dos quais as setinhas vão sair. Contradomínio, que é o conjunto no qual as setinhas vão chegar. E imagem, que é o conjunto que recebe as setinhas dentro do contradomínio. Tá? Então, a imagem e o contradomínio, de vez em quando, elas podem ser iguais. Você pode ter o mesmo conjunto imagem e contradomínio, né? Eles podem ser a mesma coisa. Quando que isso acontece? Quando todos os números do contradomínio recebem alguma setinha. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui mais um número no meu conjunto A, se eu tivesse aqui o número 10, por exemplo. Agora, o 10 precisa sair alguma setinha dele, porque toda vez que eu aplicar essa função nos números do domínio, eles vão ter que me dar alguma coisa no contradomínio. Né? Não posso sair 2 setinhas, tem que sair uma setinha só, a gente já falou sobre isso. E essa setinha pode ir em qualquer lugar. Ela pode ir no menos 3, ela pode ir em qualquer lugar do meu contradomínio. Né? Ela pode ir no 2,5, ela pode ir no 7, ela pode ir no 8, tanto faz. Mas vamos agora levar ela aqui no 7. Quando eu fiz isso, agora, a minha imagem é todo esse meu contradomínio, né? Ela agora vai incluir o 7 também. O 7 vai fazer parte da imagem porque ele também está recebendo setinha. E aí o contradomínio e a imagem, eles são equivalentes, eles são iguais. É a mesma coisa. Nesse caso específico, em que todos os elementos do contradomínio estão recebendo alguma seta, tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo rapidinho. Então vamos considerar essa f daqui, ó, que vai sair do conjunto A, né, e vai para o conjunto B.
Agora vamos lembrar de novo. O que é domínio e o que é contradomínio? Domínio é o conjunto a partir do qual as setinhas vão sair. Então, esse aqui é o domínio. E contradomínio é o conjunto no qual as setinhas vão chegar. Esse aqui é o CD, contradomínio, né? Beleza. Então, agora, o que vai definir a minha função são quais setinhas eu vou traçar. Se eu traçasse essas setinhas aqui, ó, essa seria uma função. Agora, se eu traçasse setinhas diferentes, por exemplo, se eu traçasse essas setinhas aqui, isso seria outra função. Por quê? Porque no primeiro caso, o 0 está indo no 0, o 1 está indo no 1, o 2 está indo no 6 e o 3 está indo no 9. Então, se nessa primeira função você colocar o número 2, você vai receber o número 6. Se você colocar o número 3, você vai receber o número 9. Agora, nesse segundo caso, se você colocar o número 2, você vai receber de volta o número 9. E se você colocar o número 3, você vai receber de volta o número 6. Esses dois casos são diferentes. Elas representam, essas setinhas diferentes, representam funções diferentes, certo? Agora, se eu tivesse no meu primeiro caso, em que o 2 vai no 6, por exemplo, e que o 3 vai no 9. Se vocês prestarem atenção nessa função específica, ela está levando o 0 no 0, o 1 no 3, o 2 no 6 e o 3 no 9. Isso parece uma função que pega o número do conjunto A e multiplica ele por 3. Né? Então, eu estou multiplicando o número por 3. Ah, dá 0. Eu pego 1, multiplico ele por 3. Dá 3. Eu pego ele e multiplico por 3, né? E assim por diante. Então, essa pode ser uma função que está pegando os números do conjunto A e está levando eles em números aqui do contradomínio, que são simplesmente o número que você pegou multiplicado por 3. Isso pode acontecer. Quando isso acontece, a gente vai falar que essa função tem uma representação em função de uma variável, que é o seguinte. Eu posso falar que f de qualquer número que você colocar aqui dentro que pertença ao meu conjunto do domínio vai ser igual a o número que você pegou vezes 3. Então, eu vou pegar o número que eu peguei, né, do domínio, por exemplo, 0, multiplicado por 3, que dá 0. Ou 1 multiplicado por 3, que dá 3. Ou 2 multiplicado por 3, assim por diante. Né? E geralmente a gente escreve isso aqui como sendo 3x. Né? 3 vezes x, ou x vezes 3 é a mesma coisa, só que a gente escreve geralmente assim, 3x. Certo? Então, o que essa função aqui está me falando? Está me falando que se você pegar qualquer coisa, por exemplo, se no lugar do x aqui eu colocasse um coração, o que ia acontecer? Do lado direito, né, se eu tivesse f de coração, isso ia ser igual a 3 corações. Né? Eu não sei desenhar corações, mas é isso. Se você pegar qualquer coisa, quanto mais corações eu desenhar, mais vai ficar claro que eu não sei desenhar corações. Mas enfim, qualquer coisa que você colocar aqui, se você colocar f de estrela, vão ser 3 estrelas. Porque qualquer coisa que você colocar dentro desse lugar do x, o que a função faz? Ela pega o que você colocou aqui e multiplica por 3. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui f de 19. Se a minha função é essa daqui, do lado direito eu vou colocar 3 vezes 19. Aqui, ó, eu tenho x. E se no lugar do x eu coloquei 19, do lado direito também, sempre que aparecer o x, eu vou colocar 19 também. Tá? E eu poderia fazer isso com qualquer tipo de função. Eu posso definir outras funções que funcionam dessa forma também. Elas pegam alguma coisa e, no lugar dessa coisa, você tem uma expressão matemática que vai te dizer como você vai substituir essa coisa. Né? Então, por exemplo, vamos pensar em uma outra função agora. Agora vamos pensar em uma função um pouco mais abrangente. Então, ela não vai ser mais uma função que vai pegar de um conjunto pequeno. Vamos pegar uma função, ó, f, que trabalha com todos os números que a gente conhece. Então, ela vai dos números reais, né, que são todos os números que a gente conhece, todos os números com vírgula, todos os números racionais e irracionais, eles estão dentro do conjunto dos números reais. E ela vai para os números reais também. Tá? Então, é uma função que pega o número dos conjuntos reais e leva para números dos conjuntos reais. E vamos falar que essa função, ó, f de x é igual a 2x menos 1. Então, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que para essa função daqui, no lugar do x, eu posso colocar qualquer número dos números reais, por causa disso aqui de cima.
E eu posso ir parar em qualquer número dos números reais também, tá bom? Então, vamos fazer uma tabelinha. Aqui eu vou colocar, nessa tabelinha, eu vou colocar x e eu vou colocar f de x aqui, certo? Então, do lado esquerdo, eu vou colocar valores de x. Por exemplo, eu vou colocar 0, eu vou colocar menos 1, eu vou colocar menos 3 meios, por exemplo. E aqui eu vou colocar 2, 10, qualquer coisa. E aqui eu vou calcular o f de x, né? O f de 0 é quanto? Como é que eu faço para saber? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, f de 0. Então, no lugar do x, eu coloquei 0, do lado esquerdo, né? Eu fiz isso. Então, o que eu vou fazer? Do lado direito, eu vou procurar onde tem x e vou colocar 0 também. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1, isso aqui vai dar menos 1. Então, quando você coloca no lugar do x o valor 0, o f de x para essa função daqui me retorna menos 1. E se eu colocasse menos 1? Aí vamos ver. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Beleza. E se eu colocasse f de menos 3 meios? Isso ia dar o quê? Ah, vamos ver. 2 que multiplica. Agora eu vou colocar um parêntese só porque o número que eu vou colocar aqui dentro é negativo. Então é mais fácil se eu colocar o parênteses. Vezes menos 3 meios subtraído de 1. Esse 2 aqui com esse 2 se cancelam, né? Ou quando você faz essa distributiva da multiplicação aqui dentro, na verdade não tem distributiva porque aqui só tem um termo, né? Mas quando você coloca o 2 dentro aqui do parênteses, você vai ter 3 vezes 2 dividido por 2. Então esses 2 se cancelam, ficar com menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então eu tenho aqui menos 4, por exemplo. Se eu colocasse aqui 2 no lugar do x, como é que ia ficar? Ia ficar f de 2, então vamos escrever isso, f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E 10? Ah, 2 vezes 10, 20, menos 1, 19. Beleza. Então eu estou mostrando aqui para vocês uma tabela de números que eu coloquei aqui como exemplos. Exemplos de números que você pode colocar no lugar do x. E aqui a conta que você faz com eles, com a função f, e a resposta que a f vai te devolver. Então a f ela funciona realmente como se fosse uma maquininha, né? Essa f, o que ela faz? Ela vai receber um número que você vai colocar no lugar do x e ela vai te devolver um número dentro desse outro conjunto aqui. Então eu tenho aqui uma máquina que recebe esse número que você vai colocar aqui, né? Então aqui no lugar aqui você vai colocar o número x. E aqui ela vai te devolver, vai sair da máquina, o f de x. Tá? Então, o f ela vai receber um número x. Por exemplo, no lugar do x aqui, eu coloquei menos 1. Certo? Então, nessa máquina daqui, eu cheguei aqui dentro e coloquei o número menos 1. E o que a máquina me devolveu? Para o menos 1, ela me devolveu... Ah, vamos ver na tabela. Menos 1 ela me devolveu menos 3. Então, para o menos 1, a máquina me devolveu menos 3. Então, essa f ela funciona dessa forma. Ela pega um número e te devolve um outro número. Né? E como é que você faz? Como é que você sabe qual número ela vai te devolver a partir do número que você colocou? Você tem que fazer essa continha daqui, ó, que a definição da função está te falando. Tá bom? Então, a função ela é muito interessante porque ela é um objeto matemático muito diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a multiplicar as coisas, a somar, isso a gente já sabe fazer. Mas agora a gente está falando de uma ideia abstrata de como você liga dois conjuntos. Então, como que eu vou pegar números e transformar em outros números de uma forma coerente? Assim? Como que eu vou fazer isso de uma forma matematicamente que faça sentido? Né? Porque sempre que eu colocar o menos 1 nessa função f daqui, eu vou obter menos 3. E qualquer número que você colocar aqui, essa função f pode ser calculada e te dar uma resposta específica. Então, cada x, né, vai ter um f de x específico. Tá bom? Então, vamos pausar aqui rapidinho e vamos repensar o que a gente falou até agora. A gente falou que a função ela é um objeto matemático que vai ligar dois conjuntos. Né? O conjunto do domínio, que é o conjunto que você vai tirar elementos, né, que você vai colocar dentro da máquina, e o conjunto do contradomínio, que é o conjunto que vai receber
as setinhas, né? Então são o conjunto das respostas aqui. Então, aqui nesse meu caso, esses dois conjuntos são iguais. Você vai colocar números reais, você vai obter números reais. Tudo bem. E a f ela funciona como uma máquina. Ela vai receber elementos do conjunto do domínio e ela vai te devolver elementos que vão pertencer ao contradomínio. O conjunto dos elementos que saem dessa máquina daqui, a gente chama de imagem, né? Então, todo mundo que sai da máquina, a gente chama de imagem. E a imagem da função, tá muito uma letra terrível isso aqui, mas a imagem da função, a gente pode colocar também assim, ó, im, isso também denomina imagem. A imagem da função, ela vai ser definida a partir da própria função. Então, tem algumas funções que só vão te devolver números positivos. Tem algumas funções que só vão te devolver números racionais. Tem algumas funções e assim por diante. Então, dependendo da função que você tem, a imagem que você vai ter é diferente. No nosso caso aqui, a imagem é igual ao contradomínio, porque você pode chegar em qualquer número do conjunto dos números reais usando essa função daqui. Tá? E depois a gente vai entender melhor como que eu sei disso, como é que isso funciona, como é que você faz para saber disso. Mas agora a gente só está se preocupando em saber os nomes. Então os nomes são domínio, conjunto do qual você vai tirar elementos, contradomínio, que é o conjunto no qual os elementos vão chegar, né? É o conjunto do F, né? O F vai sair dentro desse outro conjunto do contradomínio aqui. E imagem, que é de fato o conjunto dos f de x. Então, de novo, qual que é a diferença entre contradomínio e o conjunto da imagem? A diferença é sutil, mas eu poderia ter colocado uma função, por exemplo, ó, f de x, que pega x e eleva ao quadrado, certo? Dentro dessa função aqui, ó, de f de x igual a x ao quadrado, se você colocar 0, ela vai te devolver 0. Se você colocar 2, ela vai te devolver 4. Se você colocar menos 2, né, vamos lembrar, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Então isso aqui vai dar 4. Qualquer número negativo que você levar ao quadrado vai dar um número positivo. Então essa função aqui, que é f de x igual a x ao quadrado, você pegar o número e elevar ele ao quadrado, vai te dar uma resposta que é sempre positiva. Então, o conjunto do contradomínio, por mais que seja todos os números reais, a imagem dessa função vai ser apenas números positivos, porque essa função só consegue te devolver números que são positivos. Não tem como você elevar um número ao quadrado e obter um resultado negativo, né, dentro do conjunto dos números reais. Então, isso está me dizendo que a imagem da minha função vai ser todos os números reais positivos, né? E é diferente do meu contradomínio. A imagem ela é um conjunto mais restrito do que o meu contradomínio, normalmente. Às vezes, por exemplo, nessa função aqui de 2x menos 1, esses dois conjuntos são equivalentes, eles são a mesma coisa, né? Mas a imagem ela é menor, ela tem menos elementos, ou a mesma quantidade do que o contradomínio. Ela está contida na linguagem dos conjuntos, a gente fala que ela está contida dentro desse conjunto do contradomínio, tá bom? Então vamos pegar uma outra função aqui. Essa função ela vai sair dos números reais e ela vai para os números reais também. A gente vai trabalhar muito com funções desse tipo, tá? Agora eu vou te mostrar um outro jeito de você definir uma função. É falar assim, ó, x, agora uma seta um pouco diferente, e agora 4x menos 3, por exemplo. O que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que f de x, f de x é igual a 4x menos 3. Só isso. Né? Isso é uma outra representação que aparece de vez em quando dessa definição da função. Você pega o x e você vai para 4x menos 3. Tá? Essa é uma outra função. Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, f de 2, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar aqui, ó, 4, no lugar do x, a gente coloca o 2. Então, 4 vezes 2 menos 3. Então, isso aqui dá 8, 8 menos 3, 5. Então, olha só, a gente pode pular essa parte daqui, ó, que a gente faz a conta, e falar que f de 2 é igual a 5. Certo? O que mais que eu posso falar? Eu posso falar o f de qualquer número real, né? Porque essa minha função está pegando todos os números reais. Então, se eu falasse f de π, por exemplo, né? O que eu ia fazer? Eu ia fazer 4
vezes π menos 3. Né? E ia ficar assim mesmo. Essa é a resposta para o f de π, por exemplo, que é um número que a gente usa muito em geometria. Se eu colocasse aqui f de 0, mesma coisa, é só colocar 4 vezes 0 menos 3. Certo? Então eu tenho f de 0 é igual a menos 3. E assim por diante. Né? Então, aqui do lado direito, a conta já está feita, quando eu coloco aqui um número que não é x. Se eu colocasse f de... Agora eu vou colocar alguma coisa que não é um número. Se eu colocasse, por exemplo, uma estrela. Nesse caso aqui, isso aqui não tem resposta. Isso aqui, ó, é um conjunto vazio. Por quê? Porque estrela não faz parte do meu conjunto dos números reais. Certo? Estrela não está dentro do conjunto dos números reais. Então, não tem resposta para isso aqui. Esse símbolo é o símbolo do vazio. É diferente do zero, tá? É quando a gente está na teoria dos conjuntos e a gente fala que não tem nenhum elemento que satisfaz isso. Então, isso aqui é vazio. Isso aqui não tem resposta, porque não existe nenhuma estrela no conjunto dos números reais. Agora, se eu estivesse falando que a minha função tem um domínio mais amplo, né? O que seria? Se fosse outra função que tem um domínio mais amplo, f de estrela... Ops, f de estrela seria igual a 4 estrelas menos 3. Né? Mas nesse caso específico que a gente está falando, a gente tem que lembrar que a gente tem que pegar coisas que pertencem ao meu domínio. Tá bom? Então vamos pensar em um exemplo que não tem nada a ver com matemática. Se eu definisse aqui para vocês uma função que é o seguinte, a função ela vai pegar elementos de um conjunto, né? Vamos colocar 2 pontos. E ela faz o seguinte. Ela vai pegar elementos de um conjunto, que eu vou chamar de conjunto das frutas. E ela vai me levar em um conjunto, que eu vou chamar de conjunto dos sucos. E essa função, ela se chama fazer sucos. Tá? Então, a função ela é igual a suco da fruta. Então, se você me der aqui qualquer fruta, a função ela vai me devolver o suco dessa fruta. Por exemplo, se na minha função eu colocasse, né, função, e eu colocasse aqui, ó, laranja. O que eu ia receber de volta? Eu ia receber o suco de laranja. Essa é uma forma muito abstrata de pensar. Eu estou pensando que fazer suco é simplesmente uma função matemática, em que eu vou pegar conjuntos que eu vou pegar um elemento que pertence ao conjunto das frutas e eu vou chegar em um elemento que pertence ao conjunto dos sucos. Então, se eu colocar qualquer fruta aqui, eu vou obter o suco dessa fruta. Por exemplo, se eu pegasse uma função de kiwi, eu ia obter um suco de kiwi. Se eu pegasse uma função de abacaxi, eu ia obter um suco de abacaxi. Certo? Então, a função ela está pegando um elemento do conjunto das frutas e está transformando em um suco dessa fruta. É só isso. Eu podia ter outra função que também pega elementos do conjunto das frutas, que é, por exemplo, a função descascar, certo? E aí, dentro dessa minha função descascar, eu pego um elemento desse meu conjunto das frutas e levo a um elemento de um outro conjunto que seriam frutas descascadas. Né? Então, eu teria aqui uma função que pega um elemento das frutas e ele vai me levar em um outro conjunto, que é o conjunto das frutas sem casca. Sem casca, ok? E essas frutas aqui, para você levar elementos de um conjunto para o outro, o que você faz? Você vai pegar f de qualquer fruta, por exemplo, maçã. Você vai pegar um f de maçã e você vai obter uma maçã sem casca. Porque é isso que a função faz. A função ela é descascar. Eu consigo cascar. Então, a minha função é descasca a fruta. Então, se eu coloco uma maçã nessa função, eu vou obter uma maçã sem casca.
E assim por diante. Se eu colocasse um abacaxi, eu ia obter um abacaxi sem casca. Então, eu ia obter um abacaxi sem casca. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que essa ideia de funções, ela se aplica além da matemática. A gente tem também definições mais abstratas dessas funções. Você poderia pensar em uma função de cores, por exemplo. Você pode pegar essa cor e somar essa cor com um azul. E aí você mistura lá, por exemplo, uma tinta vermelha com uma tinta azul e você vê no que dá. Ah, deu uma tinta roxa. Então essa função ela pega uma cor diferente e mistura com azul. E você vai obter uma nova cor. Existem diferentes formas de pensar nessas funções. Mas sempre elas vão pegar um elemento que a gente vai chamar do domínio, né, do conjunto do domínio. Ela vai levar em um elemento que a gente vai chamar do conjunto de contradomínio. Né? Todas as frutas sem cascas daqui, por exemplo, elas vão ser o elemento da imagem, são as frutas que dá para descascar. Por exemplo, se eu colocasse morango não tem casca. Né? Então, o morango sem casca, ele não faz parte dessa imagem daqui, porque não tem nenhuma fruta que leva no morango sem casca, porque o morango não dá para descascar. Na verdade, eu acho que eu devia restringir essas frutas aqui a frutas com casca. Né? São frutas que têm casca. Na verdade, não são nem com casca, são frutas que têm casca. São frutas que têm casca. Mas tudo bem, não vamos se preocupar com esse exemplo, porque esse exemplo ele não tem muito a ver com o que a gente vai estudar nessa aula, tá? Mas então, agora a gente vai estudar um tipo específico de funções matemáticas, que a gente vai chamar de funções do primeiro grau, tá bom? Vamos ver quais são essas funções do primeiro grau.